A novela Vale Tudo chegou ao fim, mas será que ela conseguiu alcançar a mesma mobilização popular que a versão de 1988? Muitos telespectadores manifestaram seu descontentamento a chamando nas mídias sociais de Vale Nada. Primeiramente, para sermos justos, a versão de 1988 não enfrentava os mesmos desafios que a versão atual enfrentou. Naquele ano, a Globo ocupava uma posição hegemônica nos lares brasileiros, com o SBT às vezes arranhando sua audiência. Restava às outras emissoras brigar por migalhas. Já a versão atual precisava encontrar espaço entre as emissoras abertas que, com o passar do tempo, conseguiram encontrar público cativo. Dentre essas emissoras abertas, duas se destacam. O SBT, que graças ao seu líder carismático Silvio Santos, conseguiu agregar uma faixa cada vez maior de audiência. A outra é a Rede Record, que conseguiu captar o público que se intitulava evangélico. Muito embora essas emissoras ainda não representem um perigo à altura, elas já podem reclamar um lugar à mesa. Não bastando essas duas emissoras, ainda podemos contar com a ameaça dos canais fechados e dos serviços de streaming que se proliferam a cada dia. Mas será que isso seria o suficiente para estabelecermos um paralelo? Newton Xavier, comentarista de novelas, comenta que houve um claro afastamento entre as duas versões graças ao diferente clima político que havia entre as duas épocas. E na Vale Tudo de 88, o brasileiro ele se via na tela. E a atual? Então, aí nós temos uma questão que é o seguinte. A Vale Tudo de 1988 fazia uma crítica social. A história partia da premissa: vale a pena ser honesto no Brasil de hoje? Ok? E a novela discutia de fato tudo isso em sua trama ao longo de toda a trajetória da história, tá? Essa novela de hoje, ela diluiu essa premissa. Já na metade da novela, isso já não era mais uma questão, já não se discutia mais isso. E quanto mais a novela foi avançando, tô falando do remake, Sim. mais ela foi se distanciando da novela original. Tudo que a gente tá vendo hoje, que tá terminando agora, ela não tem mais absolutamente nada a ver com a Vale Tudo de 1988. A Regina Duarte, em 1988, ela seguiu a novela inteira dentro da linha da personagem. Ela era a protagonista absoluta, porque a novela mostrava a diferença entre mãe e filha. Com a nova versão, a Raquel, Thaís Araújo, ela foi cada vez mais perdendo força ao longo da novela, e eu acho que a um terço do final ela não tinha a menor importância dentro da história, mesmo porque a autora abandonou aquela premissa da novela. Vale a pena ser honesto no Brasil? E essa pergunta não existe mais, não importa mais para a história. A história hoje é totalmente centrada na família Reutemann, né? Porque a novela de 88 ela tinha uma forte crítica social num momento muito importante, que era o momento de redemocratização, o momento da nova Constituinte que foi promulgada naquele ano durante a exibição da novela. Então a expectativa das primeiras eleições diretas depois de 20 e poucos anos que a gente teve em 1989, né? Que Collor venceu, enfim. Então, o momento político era um momento muito forte, muito emblemático. E a novela trazia isso, trazia essa crítica social. Hoje, o momento político é completamente diferente, porque esse momento político entre 88 e 2025, ele mudou várias vezes ao longo desse tempo todo, né? Então, o momento político hoje é muito diferente, é um momento de extremos, né? A gente vive isso desde 2013, um momento muito conturbado na política, enfim. Então eu acho que a Globo, ela resolveu tirar isso e deixar apenas uma história ali, não criticar nada. Eu acho que a autora fez isso, mas por uma opção de cima. Essa é uma opinião minha, tá? Porque é o que a gente vê atualmente nas decisões da emissora, né? Não se envolver com política, não criar buzz negativo com o público. E hoje, então, o que sobrou? A história da família Reutemann, aqueles dramas, quem matou a Odete Reutemann. A novela original, como podemos ver, trazia o debate. É melhor você ser honesto ou para se dar bem no Brasil, vale tudo? Antecedida por novelas como Roque Santeiro e Mandala,
As novelas das 8 ou 9 horas tocavam em temas que eram geralmente espinhosos, sensíveis, que podiam levar a sociedade a algum tipo de reflexão. Temas geralmente esses tidos como polêmicos, que outrora eram censurados pelo regime militar. Ao se afastar de debates que atingem diretamente a ampla maioria do povo brasileiro e se aproximar de uma trama que, mesmo que muito interessante, não resvala com o cotidiano das pessoas, da vida do cidadão comum, a novela teria tendido a se reduzir a um leve tempero para conversas de bar, com a pergunta: quem teria matado Odete Roitman? Mas o que isso tem a ver com a sua repercussão? O filósofo Baruch Spinoza dizia que o ser humano possui 3 estágios de aprendizado. Neste primeiro estágio, ele afirmava que o ser humano se constitui a partir de sua relação com outros fatores e elementos externos. Sendo assim, é no contato de sua consciência com um fator que não constitui sua essência que ela se transforma, e o indivíduo passa pela experiência do aprendizado. Ficou difícil? Calma, eu te explico. O professor Cláudio Piano dizia que era como se o ser humano fosse o mar, o oceano, e as experiências diversas fossem como ventos que o atingissem pelas mais diferentes direções. O contato dessas experiências com o oceano causa o quê? Ondas. Agora imagine se nesse oceano apenas passassem brisas. Elas seriam capazes de formar grandes ondas? Não. Vou aqui trazer uma outra metáfora. Imagine que a sua mente, a sua consciência, é uma árvore no meio da floresta. E que cada coisa que você aprendesse, você tivesse que talhar nela com um cinzel. Para conseguir marcar essa árvore, você precisaria de um cinzel duro, resistente, feito de metal. Um cinzel feito de plástico não poderia deixar marcas profundas. Se no primeiro exemplo somente era o oceano e os acontecimentos externos eram os ventos, tudo aquilo que você aprende, tudo que transforma a sua consciência, a sua mente, são as ondas que se formam. Se no segundo exemplo a sua mente era a árvore, o cinzel são aquelas experiências, tudo o que acontece na sua vida, tudo o que seus sentidos, as suas sensações, as suas impressões passam para a sua mente, a sua consciência. E as marcas deixadas nas árvores são aquelas alterações, são o que você aprende, é o que marca a sua consciência, é o que marca a sua mente, é o que fica dentro de você, é o que você internaliza. Resumindo, sua consciência, o que você aprende, tudo isso se forma a partir de coisas que acontecem de fora de você, eventos externos. Eventos que não ocorrem dentro da sua mente, mas que a sua mente internaliza. Marcas superficiais seriam acontecimentos que não acontecem com grande importância na sua vida. Seriam acontecimentos que não possuíram um grande significado. Assim como um carinho fraco não seria o suficiente para lhe levar ao gozo, e um peteleco não seria o suficiente para lhe machucar, para te levar à ira, acontecimentos neutros seriam incapazes de te levar a uma mobilização, a uma transformação mais significativa. É impossível ser grande e ao mesmo tempo ser neutro. A estética da superficialidade não lhe causaria nenhuma marca, e isso porque ela não lhe causaria nenhuma sensação forte o suficiente. Não se posicionar, não escolher um lado, não ser incisivo, pode ser optar por ser desimportante. Pessoas ou eventos importantes sempre deixam marcas profundas porque eles mesmos são profundos. Eu ainda lembro da cena em que Marco Aurélio, interpretado pelo Reginaldo Faria, escapava do Brasil dando um aceno de banana, um sinal de desprezo. Na época, aquilo refletia o sentimento geral que a nação tinha, o sentimento de que os políticos e pessoas poderosas conseguiam escapar sempre impunemente dos seus atos. Esse é um sentimento que até hoje habita o imaginário popular do brasileiro médio. Apesar da afirmação de Newton Xavier de que a novela havia se afastado do sistema central da impunidade, temos nesse caso o acontecimento onde Marco Aurélio ainda assim é preso. Nessa versão, Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, e sua esposa Leila, interpretada por Carolina Dickmann, são presos pela Polícia Federal em uma operação internacional. No entanto, como uma forma de adaptar essa versão aos tempos atuais, eles conseguem ainda assim, graças à sua influência e poder, escapar de sua prisão fechada e ir para a prisão em regime domiciliar. Uma versão atual que ainda demonstra que quem é rico e tem poder, ainda assim consegue dar o seu jeitinho. Mesmo que você não escape inteiramente da sua pena, você consegue amenizar as dores. Com isso tudo, ainda temos a tornozeleira eletrônica de Leila transformada em um artigo de luxo.
Quanto a isso, eu gostaria de recomendar o excelente vídeo da Camila Apresentação, a Preta Letrada, que mostra como um item que deveria ser de punição acabou sendo transformado em um item de luxo por determinadas classes sociais. Enquanto isso, para outras, ela acaba continuando sendo um item de segregação social. Aproveita, curte, segue ela e comenta no vídeo dela que você chegou lá através do meu vídeo. Escreve, vim aqui pelo Filia de Sofia. E para facilitar o seu trabalho, o pai foi lá no perfil dela e repostou o vídeo. É só você chegar lá na minha aba de repostados e fazer a missão. Curte, comenta e compartilha o vídeo dela também. Aproveita para seguir. E se você chegou ao final desse vídeo, comenta para mim, não fui eu, só para eu saber que não foi você que matou a Det Hotman. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Antes de mais nada, eu sou o Diego Maia, criador do Filia de Sofia. E como você sabe, é muito difícil trabalhar com bons conteúdos na internet. Então, eu te peço encarecidamente que você curta, compartilhe ou marque alguém nesse vídeo. Qualquer apoio que você possa dar é super importante e faz muita diferença para mim. Me dá aquele ânimo para continuar produzindo. Por menos achismos e mais saberes, vamos nessa!